Se Sauron já era um ser extremamente poderoso, imortal, por que ele precisou criar o Um Anel? Você já parou pra pensar nisso? E a resposta é muito mais interessante do que simplesmente falar que era pra ele ficar mais forte. E primeiro a gente precisa entender quem era Sauron. Sauron não era um humano, ele não era um homem, ele não era um elfo e com certeza ele não era um anão. E também não é tão simples quanto falar que ele era só um feiticeiro. Ele era um Maiar, uma espécie de ser espiritual extremamente poderoso. Então não é como se ele precisasse de um anel mágico para ganhar poderes, porque ele já era extremamente poderoso. O verdadeiro poder do Um Anel era concentrar o poder do Sauron e permitir que ele controlasse todos os anéis ao redor. E é aí que o plano começa. Sauron ajudou os elfos a desenvolver os anéis de poder. Foram criados 3 anéis élficos que não tiveram contato do Sauron, 7 para os anões e 9 anéis para os homens, que eram mais fáceis de corromper. Mas Sauron tinha um segredo. Enquanto os outros anéis eram criados, ele produziu secretamente o Um Anel, que foi criado na Montanha da Perdição, porque só aquele fogo poderia forjar tanto poder. E ele colocou nesse anel, lá ele, uma enorme parcela do seu próprio poder. Por quê? Porque o Um Anel, ele funcionaria como uma espécie de central de controle. E a intenção era dominar os outros anéis e, através deles, dominar, lógico, os seus portadores. E daí que vem o Um Anel para todos governar. Mas aí que existe uma grande ironia de Tolkien. Ao colocar uma parte do seu próprio poder no anel, Sauron ficou mais poderoso enquanto estivesse ligado a ele. Beleza. Só que também cria uma enorme fraqueza. O anel passou a carregar uma parte essencial própria do poder do Sauron. Então, quando Isildur cortou o dedo de Sauron e tomou o anel de Sauron, Sauron perdeu sua forma física e ficou extremamente enfraquecido. E ele não simplesmente morreu, porque ele é imortal. A essência dele é imortal. E levou séculos para ele se recuperar e recuperar uma parcela daquele poder. E existe uma coisa ainda mais interessante. Sauron não conseguia imaginar que alguém simplesmente escolheria destruir o anel. Ele acreditava que qualquer pessoa que tivesse contato ou acessasse o poder dele tentaria usar contra ele, ou para fazer qualquer outra coisa. Porque o Sauron enxergava o mundo através de uma dominação. Ele não conseguia compreender a ideia de que simplesmente poderia se abrir a mão de um poder absoluto. E é justamente aí que tá uma das maiores ironias de Senhor dos Anéis. Sauron criou um anel para dominar todos na Terra-média. Mas, ao colocar parte de si dentro dele, ele também criou uma única coisa capaz de destruir ele definitivamente. E essa foi a maior fraqueza do Senhor do Escuro. Porque quando ele criou um anel para dominar todos, o mais dominado deles era o Sauron, que estava ligado a um anel. E quem estivesse portando um anel em suas mãos, teria também Sauron nas suas mãos. E o destino dele. Mas, claro, Sauron nunca achou que isso poderia acontecer. E essa foi a maior perdição de Sauron, o Senhor do Escuro. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like e não deixa de compartilhar também. E falou!